Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Primeiro vídeo do ano. Desejo a todos um feliz ano novo. Começarei o ano com um dos meus tutoriais mais pedidos de bolo numérico. Agora, muitos de vocês me perguntaram como eu faço meus bolos numéricos, porque vocês podem ter visto no meu Instagram que eu realmente recorto o número em vez de usar uma forma de número. Eu acho que ter 10 formas de números. Ou seja, se você tem espaço e os faz com muita frequência, então ótimo, mas se você não tem, é mais fácil apenas assar um bolo em uma forma quadrada, como eu fiz aqui, e depois cortá-lo como desejar. Então, dependendo do número que você está fazendo. Depende de como você o cozinha. Então eu estou realmente fazendo o bolo de quarto aniversário do meu sobrinho. Então, porque 4 é um número bastante simples, eu escolhi cozinhar meu bolo em uma forma quadrada de 10 polegadas, mas números como 5 ou 2, que tem curvas, você pode cozinhar em uma forma de pão. E uma forma circular e juntas, você pode criar os números muito facilmente. Você também pode conseguir formas como esta que vem com divisórias de metal, e você pode criar qualquer número ou letra se quiser. Mas obviamente só vai ter esse tamanho. Então, novamente, a vantagem de cortar você mesmo é que você pode fazer do tamanho que quiser. Então, o que eu também tenho é uma base de bolo retangular e vou usar isso como um guia para o tamanho que vou cortar o número. Por enquanto, esta é a minha receita de 8 polegadas. Então, o dobro de 6 polegadas cozido em uma lata. Poderia ser 2,5 vezes a receita, mas vou cortá-la ao meio para que fique mais alta. Antes de qualquer coisa, como faço com todos os meus bolos, vou cortar o topo para que fique bem plano. O topo do bolo é a única parte que não usarei. Posso aproveitá-lo para fazer cake pops ou apenas lanchar mais tarde. Agora, como sempre, eu quero que a parte inferior do bolo, onde tocou a base da forma, seja o topo do número, porque é bem plano, então vou transferi-lo para esta tábua para cortar. A boa coisa com os números de tamanhos retos, como o número 1, 4, 7, você pode usar as bordas retas da forma do bolo como um guia e aproveitar que são retas. Então, o que vou fazer para o número 4 é cortar mais ou menos 1/3 e cortar todo o caminho para baixo. E isso vai ser o lado principal do número 4, e então eu quero que ele vá nessa direção. Então, eu vou apenas virar o bolo e cortar a mesma largura perpendicular ao lado que acabei de cortar. E eu vou apenas verificar se isso se encaixa bem na tábua. Veja, na verdade está um pouco largo, então eu vou aparar isso para que caiba na tábua. Então você pode começar a ver a forma do 4 se formando. Agora eu só preciso de um pouco de bolo aqui e aqui para completar a forma do número 4. E lá eu tenho um número 4. Agora, se você quiser fazer algumas partes um pouco mais longas, pode usar o retalho. Tá chegando muito perto da borda da prancha. Provavelmente não vou, mas se quisesse alongar essa parte, poderia adicionar um pedaço de bolo no final e aparar. Nunca jogue esses pedaços fora. Agora vou cortar cada pedaço pela metade. E é muito mais fácil dividir esses pedaços pela metade do que um bolo inteiro. Apenas vá direto para baixo assim. Agora é hora de rechear o bolo com buttercream ou outro recheio. Você está fazendo, mas antes vou embeber em calda de açúcar. Esta é a minha calda de baunilha normal, apenas para que a imersão seja feita. Os bolos estão embebidos e estou pronta para preencher com creme de manteiga. Tenho aqui o meu creme de manteiga de merengue suíço de baunilha e vou desenhar o formato de um 4 na tábua. E então eu vou adicionar peça por peça cada parte do número.
assim, para que fique bem seguro, e eu vou rechear o bolo com alguma geleia. Então, se você tá recheando um bolo com geleia, eu aconselho a fazer um contorno com creme de manteiga nas bordas do bolo, seja ele redondo, quadrado ou de qualquer formato, porque isso age como uma barreira, caso contrário, você terá geleia escorrendo pela borda. E eu não sei se você já decorou um bolo e a geleia começou a escorrer e tudo está uma completa e total bagunça. Então sempre faça um contorno. Como este, para que a geleia não escape. Quando eu colocar a próxima camada de bolo, vou espalhar a geleia uniformemente. Agora posso preencher o restante da camada com buttercream. E eu vou usar minha espátula para aplainar essa camada de buttercream. O máximo que eu puder, e eu completamente envolvi a geleia, então ela não vai vazar. E agora posso prosseguir com a segunda camada do bolo. Para fazer um bolo normal, cobrirei tudo com uma camada fina de creme de manteiga para cobri-lo com migalhas, encapsulando-as. Isso facilitará a próxima camada de creme. Primeiro, preencherei as lacunas para garantir que estejam realmente preenchidas e também colocarei o excesso de creme necessário para a cobertura de migalhas. Eu tenho minha espátula e um raspador lateral pequeno para remover o excesso de creme de manteiga. Então você pode estar pensando que ter muitos pedaços diferentes de bolo que você meio que juntou é uma coisa ruim. Eu, na verdade, trabalhei em uma padaria muito grande que produzia em massa muitos e muitos bolos. E acredite ou não, é assim que eles fazem muitos dos seus bolos. Há um desperdício mínimo, pois eles costumavam assar grandes bandejas de bolos e depois apenas cortar. Uma vez que você corta o bolo, ele já está em pedaços de qualquer maneira. Então não vejo problema em ser feito junto em pedaços também. Então, o que eu fiz foi aplainar o topo. E agora vou passar com minha espátula e entrar em todos os cantos e garantir que a forma esteja realmente bonita e nítida. E sempre vão existir pequenos cantos, que são muito difíceis de alcançar. Então é melhor você ir lá com o raspador do que com a espátula. E o que eu também costumo fazer é subir com o raspador, não apenas ao longo, e isso também dá uma borda mais afiada. Isso exige muita paciência. Leva um tempo para deixá-lo o mais afiado possível, mas lembre-se de que isso é apenas a cobertura de migalhas, então não precisa ser 100% perfeito. Mas quanto mais afiado isso for, mais fácil será a próxima camada. Agora vou limpar os cantos superiores, como faria em um bolo redondo comum. Após estar satisfeito com a cobertura de migalhas, refrigere por cerca de 30 minutos ou colocá-lo no congelador por 10 a 15 minutos, até que a cobertura de migalhas fique firme antes da segunda camada de creme de manteiga. A camada de migalhas está fria o suficiente para aplicar a segunda camada de creme de manteiga. Agora eu coloquei em um saco de confeitar, o que eu normalmente não faço. O motivo de eu ter feito isso é para aplicar uma camada uniforme em todo o bolo. Normalmente eu apenas uso uma espátula e espalho assim. Mas o que eu descobri é que quanto mais eu raspo, às vezes estou raspando um pouco demais. Você raspa bastante com bolos modelados, para que o formato seja o mais exato possível. Então eu vou passar por cada seção com um pouco de creme de manteiga usando o saco de confeitar.
Aplicar a cobertura nos cantos mais apertados é mais desafiador, mas o saco de confeitar deve facilitar o processo. E para conseguir os cantos afiados por cima, eu vou apenas contornar a parte externa com uma borda de creme de manteiga. Vou adicionar gotas ao meu, por isso não estou prestando atenção no topo. Eu deveria ter te contado o tema deste bolo. Perguntei aos meus sobrinhos gêmeos o que eles queriam para o bolo de aniversário. Um deles disse Superman e o outro disse balas, e as cores favoritas deles são azul e vermelho. Então eu vou fazer um design realmente aleatório e colocar ambas as coisas, mas vou me manter no creme de manteiga azul e depois vou adicionar gotas vermelhas. Então, como sempre, começo pelo topo e espalho esse creme de manteiga até a borda. Antes de continuar com o raspador, vou apenas arrumar este creme de manteiga do lado de fora com a espátula. E já posso tirar algum excesso. Do contrário, pode soar grosseiro. Antes de raspar, vou só tirar um pouco do excesso do topo. Agora, quando você começar a raspar, não tocará no topo até o final. Então eu vou apenas deixá-lo bem plano. Agora vou passar pelos lados do raspador. E é aqui que a paciência é testada. Então, para os cantos onde eles se encontram, estou usando o canto da espátula para obter essa borda afiada. E se você raspar demais o buttercream, acidentalmente você pode apenas passar um pouco mais e preencher. Então, eu te disse que leva um tempo para aperfeiçoar as bordas retas e os cantos afiados. Então, a paciência é a chave. Agora eu posso aparar o topo. Então você pode colocar isso no freezer, deixar endurecer e aparar com uma faca. Ou fazer o que estou fazendo e apenas passar a espátula agora. Agora, se houver pequenos pedaços onde a esponja está aparecendo, eu sempre digo que é melhor deixá-los e cobri-los com decoração do que potencialmente estragar tudo. Eu tenho uma pequena tira aqui, mas sei que estou colocando as gotas. Se as gotas não cobrirem, colocarei alguns detalhes de tubulação. Esse é o meu lema no fim do dia. Você sempre pode cobrir seus erros. Também a base do bolo, como você pode ver, tem creme de manteiga. Prefiro limpar isso depois que esfriar. Para não estragar o creme de manteiga, que acabei de aperfeiçoar, então vou colocar isso no freezer por 15 minutos. Porque vou fazer uma cobertura de ganache de chocolate branco, preciso que o bolo esteja bem frio. Então o bolo está bem frio. Preparei meu ganache de chocolate branco para a cobertura. Ainda está um pouco quente, então vou deixar de lado. E enquanto espero esfriar, vou limpar a minha base de bolo e o que eu vou fazer? É, na verdade, apenas raspar o buttercream usando minha espátula. E isso remove os pedaços maiores de buttercream. Então, uso papel toalha para cobrir o restante. É essencial limpar a placa antes que as gotas caiam para evitar danos. Porque se alguma gota cair na placa, você não conseguirá limpá-la ao redor. E se você for cuidadoso, também é um momento para revisar e corrigir pequenos detalhes, então se quiser aprimorar os cantos. Há um pouco mais porque o creme de manteiga está tão frio que você pode meio que raspá-lo. A única coisa com isso é que pode começar a causar alguma sombra. Se você fizer isso suavemente, apenas nas bordas, deve dar certo. Agora eu vou preparar a ganache para a cobertura. Vou transferi-lo para outra tigela primeiro. Pode-se ver que está amarelo, então adicionarei o dióxido de titânio.
E depois a coloração vermelha, e estou usando uma coloração em pó de chocolate. Acho que a cor está mais forte. Ao usar pós, é possível utilizar corante alimentício em gel específico, mas há o risco de separação. E agora vou misturar isso tudo. Então, usar o corante alimentar em pó vermelho garante mais um vermelho do que um rosa, porque caso contrário pode ficar um pouco pastel. E agora posso ir diretamente para o bolo e vou despejar no formato do número 4. E estou ciente de que o bolo está frio, então ele vai esfriar praticamente imediatamente, então você não pode demorar muito na parte de despejar. E empurre suavemente a ganache sobre a borda. Quando estiver satisfeito com a cobertura, deixe-a secar completamente antes de decorar por cima. Então, provavelmente é o bolo mais em mim. Mas é para os meus sobrinhos. Aproveitei a oportunidade para mostrar este tutorial enquanto faço isso para eles, seguindo instruções estritas. Tinha que ter o Homem-Aranha. Agora, como eu não faço bolos de pasta americana, é bastante difícil colocar uma figura do Homem-Aranha no topo se eu fosse fazer isso sozinha. Então o que eu realmente fiz foi imprimir o Homem-Aranha em glacê comestível. Então eu recortei o contorno e o que vou fazer é apenas descascar o acetato e então vou colocá-lo diretamente no bolo. A ganache ainda está um pouco pegajosa, grudando diretamente na superfície. Outra instrução rigorosa dos meus sobrinhos é que eu tinha que ter pirulitos, então eu fiz alguns pirulitos de merengue em espiral. Também é uma boa maneira de incorporar o mesmo tema de cores do vermelho e azul. Tenho beijos de merengue, Oreos e usei o creme de manteiga excedente em um saco de confeitar para fazer decorações. E então eu realmente não sei como vou fazer isso. Basicamente vou colocar o máximo de decorações possível. Com os mini-Oreos, em primeiro lugar, a bruxinha não gosta deles, mas em segundo lugar, eles apenas quebram a cor. E por fim, alguns detalhes sobre creme de manteiga. Preciso ter cuidado para não esconder nenhum do Homem-Aranha, senão o Jordan ficará muito chateado. E um pouco de glitter comestível. Provavelmente o bolo menos típico da Geórgia que já fiz. Ótima maneira de começar o ano, é claro. No final das contas, este tutorial mostrou como fazer um bolo em formato de número. Espero que tenha aprendido com isso, dê uma chance. Pode ser desafiador, mas seja o mais criativo possível. Qualquer cor, qualquer forma, qualquer design em cima. Adoraria ver suas criações como sempre. Então, por favor, marque-me como Georgia's Cakes no Instagram. E enquanto isso, feliz ano novo! Mais vídeos e tutoriais em breve. Até a próxima!